Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 28 de maio, Rui Costa continua no centro do furacão e entretanto temos um novo candidato à presidência do Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 28 de maio. No dia 28 de maio de 1988, o Benfica deslocava-se até a Itália, mais concretamente até Verona, para poder participar na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Estrada, na modalidade de atletismo. E graças a um brilhante desempenho coletivo, com especial destaque para dois dos seus atletas, Henrique Crisóstomo e ainda Manuel Matias, que finalizaram ambos no pódio, mais concretamente em segundo e em terceiro lugar, o Benfica conquistava essa mesma prova com 16 pontos, batendo a equipa da casa, o Verona, e levantando essa Taça dos Clubes Campeões Europeus em atletismo, mostrando que o Benfica não era apenas um clube de futebol. Agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Gabri Veiga à vista. O médio celebrou o 23º aniversário em Vigo e chegada ao Dragão só depende do acordo com o Al-Ahly. Entretanto, na preparação para o Mundial de Clubes, a mesma arranca com Luís Gomes e Caicedo. E ainda gol de Rodrigo Mora ao Boa Vista foi o melhor do ano para os adeptos. E aqui o Gabri Veiga é o jogador que eu me lembro mais capas de ter feito nos últimos tempos. Nem sequer ainda chegou ao Dragão e já deve ter aí umas 10 ou 12 capas. Todos os dias dizem que está muito perto, mas sempre com a mesma lenga-lenga. Falta chegar a um acordo com o Al-Ahly. É sempre assim que funciona, meus amigos. Quando estamos interessados num jogador, primeiro há que chegar a acordo com o clube. Ainda aqui no Sporting, sem propostas por Gyökeres. Há um acordo de cavalheiros para sair, mas Salgado Zenha deixa garantia. E entretanto, Mateus Reis defende-se publicamente. Não houve intenção de agressão. Com que então não houve intenção de agressão. Diz o mesmo numa publicação que fez. Para além no aeroporto dizer que isto era apenas futebol, como mesmo diz, depois na sua publicação diz que perdeu o equilíbrio e assim sendo acabou por pisar o jogador, mas que não teve qualquer intenção. E o resultado disso mesmo é que o jogo continuou e a equipa adversária não saiu de campo. Isso diz o mesmo, realmente isso faz um sentido maluco. Ai, sinceramente, não basta terem tido um comportamento violento, agressivo e, na minha opinião, deplorável, ainda nos tentam fazer passar por parvos. Enfim, ontem à noite estivemos em direto no Bolo Centro, onde estivemos a fazer um rescaldo dessa final da taça e, como é evidente, também falámos da arbitragem e da agressão bárbara deste jogador ao jogador do Benfica. E esta agressão não pode passar incólume. Só peço é que os organismos que tutelam e regulam o futebol nacional vejam o que aconteceu realmente, vejam as imagens como devem ser vistas e atuem, porque isto não pode continuar a acontecer num campo de futebol. E diria o mesmo se tivesse sido um jogador do Benfica a ser o agressor. Este tipo de situações só vão assim denegrir mais a imagem do futebol português. Ainda aqui no Braga, Mateus e João Ferreira não ficam no plantel. O guarda-redes vai ser alvo do Grêmio e defesa volta ao Watford. Ainda aqui no Guimarães, Mitrovic seduzido pelo derby minhoto. O sérvio é o primeiro reforço para 25-26. E Luís Pinto fala da entrada e Luís Freire de saída. Já em Inglaterra, Ruben Amorim tenta segurar Bruno Fernandes. É considerado imprescindível no Manchester United. E ainda aqui no ténis, Henrique Rocha brilha em Paris. Primeira vitória num grande slam. E aqui os meus parabéns ao tenista português, que obteve assim a sua primeira vitória e só espero que seja a primeira de muitas. Agora sim vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Vender não é prioridade. Nuno Catarino diz que haverá poucas mexidas no mercado. E entretanto, Noronha Lopes avança no dia 5. E foi entregue uma participação à Federação sobre o lance que envolveu Belotti. E temos aqui então 3 notícias. A mais que anunciada a candidatura de João Noronha Lopes, que já se sabia, já tínhamos falado aqui no canal que o mesmo iria avançar no final da época desportiva e assim sendo já sabemos, vai ser no próximo dia 5 de junho que vai ser oficialmente lançada a sua candidatura. E tal e qual como fiz com João Diogo Manteigas, estarei atento ao seu
lançar da candidatura e ao seu projeto inicial, irei fazer um vídeo a comentar as suas ideias, embora algumas das suas ideias já sejam conhecidas, quer para quem esteve presente na Assembleia Geral, quer também para quem seguiu a sua campanha na anterior eleição. Por isso, é de estar atentos às propostas deste novo candidato. Relativamente aqui às palavras de Nuno Catarino, todos os anos dizem a mesma coisa, que não é necessário vender, e depois sabemos perfeitamente como é que as coisas funcionam. Por isso eu vou esperar pelo final do mercado e depois logo vamos ver se o Benfica não vendeu. Como é evidente, todos nós sabemos que irão sair um ou dois jogadores daqueles que nós chamamos o lote importante. E depois, como é evidente, o Benfica vai tentar arranjar colocação no mercado para os jogadores sedentários. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Rui Costa aperta Proença. Confronta o líder da federação na tribuna do Jamor. Vocês não querem aqui gente séria. Entretanto, Tiago Martins, na jarra, o Conselho de Arbitragem valida a queixa encarnada. Hoje temos então a Cimeira dos Presidentes e vai haver um reencontro com Varandas hoje no Porto. Entretanto, Di Maria e o seu adeus diz o mesmo há que levantar a cabeça e continuar. E Carreiras só sai pela cláusula, isto se der antes do Mundial. Ainda aqui nas eleições de outubro, Noronha Lopes apresenta-se no dia 5. E hoje realmente tivemos aqui direito a uma capa só para o Benfica, com vários temas, como normalmente acontece, 9 em cada 10 vezes para o Sporting. E temos muitos temas. Relativamente aqui a Carreiras, continuamos na mesma, ou seja, é todos os dias, a semana passada ia sair para o Real Madrid, já estava feito o acordo, agora só sai pela cláusula. Ou seja, afinal parece que não havia nenhum acordo com o Real Madrid, que não havia nenhumas negociações e continuamos em banho-maria. O Real Madrid está interessado, sim, como está interessado em Grimaldo, como está interessado em Teo Hernandes, como está interessado no regresso, por exemplo, de Miguel Gutierrez. E isto, na minha opinião, por enquanto é um não assunto. Relativamente aqui às palavras de Rui Costa, a Proença, não sei se são verdade, se não, aqui está a avançar o jornal O Record, acho estranho que já passaram 3 dias e só agora é que se sabe destas mesmas palavras, sendo que na tribuna do Jamor há sempre imensas pessoas presentes e realmente se fossem assim verdade, já teria havido um leak, como houve também leak dos áudios e tantos outros leaks que há sempre relativamente ao nosso Benfica. Hoje, na Cimeira dos Presidentes, como é evidente, o ambiente não vai ser bom, depois do comunicado do Benfica, depois das palavras do nosso Presidente, mas nós, benfiquistas, não nos temos que preocupar se o ambiente da Cimeira dos Presidentes é bom ou não, temos é que ter alguém à frente do clube que defenda os interesses do clube. E tal e qual como eu disse ontem à noite no direto, e já tinha dito também no vídeo das capas, o comunicado tem coisas positivas, mas tem coisas que são autêntico populismo. E, na minha opinião, interessa-me que o nosso Presidente defenda os interesses do Sport Lisboa e Benfica, quer seja o Rui Costa, quer seja qualquer pessoa que esteja à frente do clube. Ainda aqui Mateus Reis e o lance com Belotti. Não houve intenção de agredir. E depois de Kosciuszko, Borges pede mais um médio. Já Pote diz que a taça foi troféu que mais fez feliz. Era o único que me faltava. Entretanto, Salgado Zenha diz que não temos propostas por Gyökeres. Já entretanto, o estágio em Lagos será de 12 a 22 de julho. E há pouco não comentei esta situação do Gyökeres. Como é evidente, o Sporting pode ainda não ter recebido uma proposta por Gyökeres, mas Gyökeres tem tudo acertado com o Arsenal desde o mês de janeiro. Pelo menos é isso que se veicula aqui em Inglaterra. E o jogador chegará assim ao clube londrino por uma verba a rondar os 71 milhões de euros. Entretanto, aqui no Futebol Clube do Porto, Gabri Veiga por 5 anos. Só falta desbloquear o negócio com os sauditas. Olha, eu tenho um novo Ferrari. Só falta chegar a acordo com o stand automóvel. Mas já tenho um novo Ferrari. Realmente. Esta forma de fazer notícias com que então Gabri Veiga por 5 anos. Mas falta chegar a acordo com o clube saudita. Entretanto, Otávio cobiçado em França e Inglaterra. E o regresso ao trabalho com Vasco Sousa a 100% e 9 dos Bs. Ainda aqui na Operação Pretoriano, a família relata terror. O comportamento da Pinto da Costa foi vergonhoso. Nós a morrer e ele a ver. Ainda aqui Miguel Sousa Tavares diz: a dobradinha do Sporting é um misto de mérito, sorte e arbitragens simpáticas. Ora, e agora não foi um adepto do Benfica, não foi o presidente do Benfica, não foi um comunicado. Foi um subejamente conhecido adepto do Futebol Clube do Porto a falar aqui nas arbitragens simpáticas a favor do Sporting.
Eu sinceramente já o disse, eu acho que no campeonato todas as equipas foram de alguma forma beneficiadas. Umas poderão achar que foram mais beneficiadas ou mais prejudicadas que os seus rivais, mas eu acho que houve um misto de casos que acabaram por favorecer os três grandes relativamente às equipas ditas mais pequenas. Mas na Taça de Portugal, aí na minha opinião já tenho mais dúvidas, principalmente no jogo da final. Mas enfim, isto não vai ficar para a história, e o que vai ficar para a história sim é a dobradinha do Sporting. Vamos agora ver então o último destaque dos jornais desportivos e ver o que é que o Jornal A Bola tem para nos dizer hoje. Cara a cara, Rui Costa e Frederico Varandas vão estar juntos na cimeira dos presidentes. Entretanto, Mateus Reis diz: foi desequilíbrio do corpo sem qualquer intenção de agredir. E ainda no Benfica, existe indignação e aumentou com os jogadores do Sporting a celebrar o pisão do brasileiro. Passo em frente pode ser em direção a um precipício. Que um alerta é Nuno Catarino, o CFO da SAD das Águias, sobre a centralização dos direitos televisivos. Isto é assim, isto sobre a centralização, eu acho que este não é o vídeo ideal para estar a falar nisso. Eu quero fazer um vídeo, muito provavelmente um bar do Cosmo, onde irei trazer pessoas que percebem um pouco mais desta situação, e acho que é algo que se tem que debater com vista assim ao futuro do nosso clube, pois isto vai ter um impacto muito importante na vertente económica e, consequentemente, na vertente esportiva do clube encarnado. É um facto que a centralização, de uma forma ou de outra, terá de avançar, mas o Benfica tem que fazer as coisas para ser o menos prejudicado possível. Pois, ao fim e ao cabo, como as coisas estão agora em cima da mesa, o Benfica vai levar um grande corte na folha de ganhos. Por isso, o Benfica tem que trabalhar para que isso não aconteça. Ainda aqui, Tiago Martins, na jarra. O VAR da final da Taça está fora dos playoffs. Coitadinho, ficou assim fora dos playoffs, que era assim a sua despedida da arbitragem. Coitadinho. Ainda aqui no Sporting, não há proposta por Gyökeres. Quem o garante é Francisco Salgado Zenha. E nunca um campeão teve tantos jogadores da formação. 15 futebolistas made in Alcochete utilizados bate o recorde do Futebol Clube do Porto em 95-96. E por falar em Futebol Clube do Porto, 5 anos de contrato à espera de Gabri Veiga. E o plantel regressou aos treinos do Olival. Temos hoje, entretanto, a final da Liga Conference. William Carvalho e Pedro Neto discutem o troféu. Temos então um Betis-Chelsea às 8 da noite. E ainda aqui no judo, a Federação suspensa e Mundial em risco. E é assim que está feito então o destaque da prensa desportiva nacional. Como é evidente, o grande destaque ainda vai para esta final da Taça e a arbitragem e tudo isso que tem sido veiculado nos últimos dias por parte do Clube da Luz, quer o desagrado através do comunicado, quer através das palavras do nosso Presidente. Hoje irá então haver a cimeira dos presidentes e amanhã irão falar do mau ambiente que se viveu entre Rui Costa e o Sr. Varandas. Mas é como eu disse, estou um pouco a borrifar para o ambiente na cimeira dos presidentes. Eu quero é um presidente que defenda os interesses do Sport Lisboa e Benfica, mas não apenas quando perdemos uma final da Taça. Eu quero um presidente que seja sempre ativo nessa mesma defesa, pois ao fim e ao cabo é para isso que o mesmo é eleito, para gerir o clube, mas também para o defender dos ataques públicos. É assim, está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!